E aí, Aline, só para entrar aqui, fala quem é a Aline. Eu sou a Aline Matos, filha do Rubens Silva. Atuei um tempo junto ao sindicato, uma paixão também. E hoje a gente trabalha num grupo de empresas, mais na área de imóveis, locação de imóveis comerciais. Somos de Lagoa Santa. Estou aqui para contribuir com esses 30 anos do Sindiloc. Ô Aline, seu pai contou como surgiu a locadora, né? Como é que foi sua história dentro da Nova Lagoa? Como é que você entrou e começou a participar? Meu pai começou a locadora em 1981, com a construção do aeroporto, e eu tinha 12 anos. Eu comecei a trabalhar no grupo com 17, e eu sempre quis atuar na locadora, e ele não deixava, né? As coisas para as mulheres eram um pouco diferentes. Eu já vou pegar outro gancho, vai. E aí, quando foi em 2001, ele foi ser governador do Lions. Ele sempre foi do Lions, é também uma lenda no Lions Clube, e ele ia ter que se dedicar durante um ano exclusivamente à questão do Lions Clube. E ele tinha contratado uma pessoa e eu trabalhava em outro lado da empresa. Eu falei, olha, manda essa pessoa embora que eu vou assumir a locadora. E ele falou assim, você pode até ir, mas eu não vou te ensinar nada. Falei, então tá, eu vou. E aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Ele era diretor do sindicato e ele não ia mais, ele não estava podendo ir. Eu falei, eu vou na reunião no seu lugar. E aí que eu comecei falei, olha, eu vou estar onde estão os melhores. Eu vou aprender, não com ele, que é um dos melhores, mas eu sei onde eu vou buscar conhecimento. E aí que eu fui para o sindicato. Ele sempre teve um nome, né, que abriu portas para mim. Todo lugar que eu chegava, todo mundo conhecia ele. Tinha um conceito sobre ele alto, e isso abria portas para mim, como abriu do sindicato. E aí eu comecei a atuar na área, apaixonei. Tudo que a gente começa a aprender que é muito interessante, é inovador, né? Apesar de ele ainda era o começo da área de locação, muita coisa estava acontecendo. E mesmo eu participei muito, a gente sempre foi muito unido. Então eu tenho muita recordação da história toda, mesmo de quando eu era pequena. Meu pai sempre foi muito trabalhador, muito empreendedor, muito visionário. E a gente participava muito da vida dele. E aquilo foi alimentando dentro de mim aquela vontade, né, de ser assim também. E aí eu comecei e fui durante um bom tempo nessa área, aprendi muito e tive momentos maravilhosos. Ô Aline, então você vai literalmente aprender dentro do Sindiloc? Eu aprendi dentro do Sindiloc. Lógico, né, que eu já tinha, eu comecei no 2001, acho que eu tinha mais ou menos 30 anos. Então eu tinha assistido como que ele desenvolveu a empresa, o que acontecia. Eu não atuava na locadora, mas eu acompanhei meu pai sempre. Então eu vi a história do aeroporto, eu vi a história da fundação do Sindiloc, eu convivi com o Robervan, eu convivi com o senhor Milton, eu convivi com todos eles. Era ali na nossa casa, né? Era no telefone o tempo inteiro, eles lá com a gente também. Eu fui em todas as posses desde o início. Fui no escritório, no primeiro escritório, que era na Raja. Eu acompanhei isso tudo. Então, eu já sabia alguma coisa, né? Já tinha um norte, já conhecia as empresas, como funcionava. Mas ali dentro do sindicato, eu comecei a aprender
a entender naquele momento como que estava o setor, como que eu poderia atuar, como que os clientes, o que os clientes tinham de expectativa. Já era uma visão mais moderna, né? Eu já tinha, o sindicato foi fundado em 94, eu já estava em 2001. E tinha ali Saulo, tinha Luiz Fernando, e eu falei, Saulo e Luiz Fernando eram referências. E eu falei, tô aqui. Você entrou no Sindiloc, o Raimundo era o presidente? Raimundo era presidente. Quando o Raimundo foi a primeira posse do sindicato, foi a primeira gestão como presidente do Raimundo, eu já participei do evento. E o Raimundo me recebia muito bem, ele começou a vir para as reuniões, ele me incentivou muito a ir às reuniões. O perfil do Raimundo. Né? Ele, não, Aline, vem, a gente te quer aqui. E aí eu comecei. Através desse convite dele, eu me senti muito à vontade. Eu sempre me senti muito à vontade no sindicato, sempre fui muito bem recebida, né? Pelo menos na minha época, eu era a única mulher. E então, assim, eles tinham um carinho comigo, um respeito por mim, estranhamente até um ouvido, né? Porque você pegar uma menina, eles eram todos já conhecedores, e sentar na mesa e ouvir o que eu tinha para falar, e me apoiar, e me escutar, ter uma troca, foi assim algo muito importante para mim. Então começou com o Raimundo, esse incentivo do Raimundo, eu tinha um carinho com o Raimundo, com a esposa dele, muito grande também. E doutor Enio também, a gente tinha uma convivência, meu pai era muito amigo dele. E o Saulo me recebeu muito bem, fui criando também uma amizade com o Luiz. E fui, e aprendi muito com eles. Dessa fase de abertura do Sindiloc, de fundação do Sindiloc, o que você lembra mais assim? Você falou, eu lembro das pessoas, eu lembro... Eles, o Robervan e meu pai eram muito atuantes. Robervan tinha uma personalidade muito ativa e meu pai muito visionário e uma pessoa sempre muito ponderada. E eles juntaram isso, né? E eles começaram a levantar quais locadoras que existiam no mercado, quais os problemas que tinham, e eles começaram a visitar esses possíveis associados, explicar que o sindicato ia ser bom, porque poderia ter cursos profissionalizantes, você poderia fazer um grupo para comprar pneu, ter vantagens financeiras se associando que num grupo você poderia conseguir barganhar melhor, né? Desconto nas montadoras, desconto, as concessionárias também faziam muito isso, né? Não era tão direto na fábrica, chegava num ponto que a própria concessionária levava à fábrica uma demanda do grupo. Então, acompanhei muito isso, o movimento deles, eles reuniam muito, eles encontravam muito, tinham muito essa, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos construir, procurava entender ali como que montava um preço, como que fazia ali para chegar às grandes construtoras, né? O Brasil estava investindo em construção de estrada, disso, daquilo, então eles alugavam muito para grandes construtoras também. Como a Mendes, várias, nossa, eu ainda peguei muitas construtoras que eles atendiam. Então, assim, a minha recordação é que começou muito a locação de frota com isso, com as grandes construtoras. Sim. E já tinha uma necessidade de ter uma organização e eles chegaram nesse momento, na hora certa, organizando, igual você falou, com o Enio, que era mais jurídico, seu pai mais um ponderado, mais um líder desse grupo. Isso. Robervan, muito nessa área também de conseguir empreender, de fazer, de montar. E eles foram, o senhor Milton, aquela pessoa fina, elegante, ponderada também, e foram trazendo pessoas mais jovens, como Flávio da Flacar, Luiz Fernando. Luiz Fernando era muito cheio de ideias, muito atuante nas reuniões, assim, mesmo antes de mim. Eu sei porque eu acompanhava, né?
o movimento do meu pai, as falas, os diálogos. E foi criando aquele grupo ali que estava com muita expectativa que que existia um mercado potencial muito grande nessa área. Aline, a história do Sindiloc, ele tem o Milton e depois o Dr. Enio como os primeiros presidentes. Mas o Sindiloc, ele começa a tomar uma organização empresarial, uma organização mais atuante mesmo para fora, com o Raimundo. E o Raimundo, no mandato do Raimundo é que a Renata é contratada. É a época que você está entrando no Sindiloc. Foi exatamente a época que eu entrei. Conta essa história, essa época. Eu lembro que o Raimundo já estava vendo que para que o sindicato crescesse, ele falou, nós precisamos colocar uma pessoa aqui mais profissional, né, para gerenciar, porque eles também não tinham tanto mais tempo para ficar ali gerenciando tudo. E aí eles falaram, nós precisamos contratar um profissional melhor. Eu acho que eles até levantaram um homem, a possibilidade que eu não lembro, um homem em Renata. Saulo indicou Renata. Ela já havia trabalhado com ele. E aí eles fizeram uma entrevista e resolveram contratar a Renata. Foi concomitantemente com a minha entrada também. Eu já estava participando, eu lembro ainda da funcionária antiga, que eu acho que era a Josi. E aí a Renata entra no sindicato. E aí a Renata começa a empreender dentro do próprio Sindiloc, criar as primeiras parcerias. O que já estava acontecendo ali? O sindicato, ele começou, eu acho que ele começou com 50 ou 60 associados até, chegou aí ele perde. A isso, e ele cai. Drasticamente. Eu lembro que as primeiras reuniões que eu fui, falei assim, gente, não tinha ninguém. A primeira festa de Natal que eu fui, eu acho que foi na Parrilla do Maranhão. Acho que tinha 6 ou 8 pessoas. Isso aí. Falei, meu Deus. Meu pai sempre criou em nós a cultura de você chegar no lugar e falar assim, o que eu posso fazer por isso? Sempre. Ele sempre foi uma pessoa ligada a associações. Ele era Associação Esportiva de Lagoa Santa, ele criou o primeiro grupo para levar a luz elétrica para Lagoa Santa, telefônica. Ele sempre chegou num lugar e falou assim, o que eu posso fazer por isso? E quando eu cheguei ali, eu falei, gente, o que eu posso fazer por isso? E aí já começou a crescer ali, Raimundo, Saulo, eu, Luiz, uma ideia de que isso aqui precisa melhorar. Porque eram poucos associados. Acho que eram 23, parece. E esses 23 ou 26, eles não iam em nada. E aí o Saulo viria para presidente e o Saulo também colocou essa questão. Para trabalhar comigo, eu quero alguém profissional. E aí ali no Raimundo, nós já fomos fazendo um planejamento para que a coisa fosse crescente. E aí a Renata entra. E nessa entrada da Renata, nós nos unimos para falar como que a gente vai fazer, o que precisa ser feito. Renata era o nosso braço, nossa mão, era uma pessoa muito, com muita garra, com muita vontade. Muito dinâmica. Dinâmica, muito alegre. E a gente começou a formar ali um grupo também com essa visão. E aí, uma das coisas que eu, já andando um pouco, a gente notou, não era só faltava uma profissionalização no sindicato. Para o sindicato crescer, a gente precisava criar confiança. Porque eu creio que quando eles criaram o sindicato, houve uma confiança. Depois, por quê? Porque naturalmente algumas locadoras cresciam mais. E naturalmente, e acabou que quem ficou na liderança eram também grandes empresários do setor. E ficava com uma sensação, quando eu entrei eu falei, gente, existe uma sensação de que quem está de fora acha que quem está na gestão está usufruindo de algo que elas não estão.
Vou dar um parênteses. Você sabe que o dia que o Saulo me convidou para ser presidente, ele falou isso. Eu falei, Saulo, eu sou uma locadora pequena. Ele falou, não, nós precisamos agora de gente pequena que transita com todo mundo para liderar e participar de tudo. Olha que interessante. E aí quando já estava esse grupo aí, Raimundo, Saulo, Luiz, eu, o Mauro, a gente começou a falar, olha, a gente tem que quebrar isso. Quebrar essa ideia que os associados estão distantes da diretoria. E aí eu comecei a falar, vamos visitar esse pessoal, vamos conversar com esse pessoal, vamos começar a gerar pequenos eventos em que as pessoas conheçam a direção. Conheço o Saulo, conheço o Luiz Fernando, ver como que eles são pessoas bacanas. E eu ia, mas é uma panelinha. Eu falei, gente, não é nada disso. Olha, eu não tenho, minha colocadora é pequena, por que eu estou aqui? Eu estou lá com eles. E a gente, nessa conversa, né, essa proximidade, a gente foi gerando confiança nas pessoas. Proximidade, confiança. E à medida que elas começaram a vir, elas viram. E aí a gestão também começou a falar, bom, vamos cuidar de todas, os benefícios para todos. Então, era desconto para todas, era concessão de imposto de forma diferente. E foi um movimento de conseguir realmente trazer valor para o associado. Então, o associado ele encontrou valor e ele encontrou confiança. E já tinha assessoria? Você já era diretora nessa época ou não? Você entrou na diretoria quando? Eu entrei na diretoria no primeiro mandato do Saulo, mas eu já estava. Sim, desde o Raimundo. Só que eu não tinha um cargo, né? Eu fiquei no lugar dele. Eu entrei, então fiquei 2001, 2002, 2003. Quando o Saulo entrou em 2004, ele falou, não, você vai ser da minha diretoria. E o sindicato cresceu muito rápido. De 2001 a 2004, o sindicato cresceu, acho que foi 400%. Só com isso. Com essa visão, Saulo muito empreendedor, muito sociável. A Renata trabalhou muito essa questão individualmente com as locadoras para trazer, para convidar, para vir. Eu estava até conversando com ela, a gente conversava todo dia pelo telefone. A gente tinha uma reunião por semana no sindicato. E aí começam com a diretoria toda, todo mundo se dispôs demais, toda a diretoria se dispôs demais a criar um novo início, assim, um novo boom no sindicato. Você lembra quando eu entro? Lembro. Eu lembro porque no primeiro mandato, o Saulo já começou a falar assim, vamos entrar na minha segunda gestão, quem que eu quero? E aí ele foi falar, fulano está presente, fulano tem essa característica, Beltrano. E eu lembro dele falando de você, vamos trazer o Léo. Entrou eu, Juninho e Davi no Conselho Fiscal. 3 novos. Três jovens. 3 jovens. Eu falo, alguém comentou isso, você foi o primeiro Sindiloc jovem, porque entrou uma turma jovem no sindicato. O Saulo tinha muito essa característica, né? Ele sempre foi uma pessoa jovem. Ele gosta de ideias, assim. Tinha coisas que eu falava, Saulo, vamos fazer isso. Ele falava assim, Aline, você é doida. Eu falei, vai dar certo. Ele sempre me apoiou. Sempre. Ele nunca falou um não pra mim. Ele falava assim, Aline, mas ele ficava ali, ai, tá. Sabe? Muito bacana. Eu sou muito grata a essa confiança dele, mas ele não só confiava, como ele ajudava. Ele não é aquele que fala assim, então faz. Não, ele estava junto. Ele comprava a ideia e ia junto. E aí nós vamos falar de 3 coisas disso aí, puxando isso aí. Que começam os primeiros cursos, começam efetivamente os primeiros eventos feitos à festa, e daí surge o primeiro grande encontro. O que você lembra e comenta disso, que é muito nessa linha? Essa questão dos cursos e dos eventos, a gente sempre fazia churrasco, fazia um encontro para que as pessoas se conhecessem, para que quebrasse aquela ideia, aquele distanciamento, né? A concorrência, ela não precisa ser inimiga.
Nós trabalhamos no mesmo ramo. Então, a gente tinha entendimento que a gente estava no mesmo ramo, mas a gente tinha ali um network, uma forma de ouvir, de aprender, de se relacionar. Isso é muito importante. Então, a gente começou a criar os eventos com a intenção mesmo de que as pessoas se conhecessem. E de que começasse a estabelecer ali um vínculo de amizade, de companheirismo. Foi esse o primeiro momento. A questão da de dar cursos para isso, para que as pessoas entendessem que existia ali um valor também em estar no sindicato. Um curso para a área delas, né? Cursos que era interessante para os funcionários, para os gerentes, para os proprietários. Porque isso também agregava valor. Não é só você do sindicato, só para ir num churrasco. Então, nós viemos... A ideia do encontro foi que a gente alinhasse 3 questões: a capacitação, relacionamento e entretenimento. Nós desenvolvemos o planejamento do encontro em cima desses 3 pilares. Nós queríamos que nesse evento existissem essas 3 coisas, para que as pessoas sentissem, vale a pena. Existe um ganho, né? E foi uma doideira aí para Araxá. Foi muito interessante. Eu lembro exatamente, a gente estava numa reunião, num almoço, às vezes a gente fazia durante o almoço a reunião, num restaurante que eu não lembro. Eu lembro disso. E eu falei, Saulo, vamos fazer um encontro das locadoras e tal. Léo, sinceramente, quando eu falei isso, eu pensei assim, vão umas 20 pessoas. A minha primeira ideia, falei, vamos encontrar nossa turma? Vamos para um lugar? Vamos fazer um evento? Eu lembro disso como se fosse hoje. 20. Aí eu peguei... Era numa churrascaria. Era numa churrascaria. Aí eu falei assim, Saulo, então vamos fazer. Todo Saulo era assim. Mas antes a gente já tinha... Isso tudo foi um degrau. Eu lembro que a gente fez uma festa, era assim, né? Primeiro 6 pessoas na festa de Natal, no outro ano 20... Aí a gente foi fazer uma festa no Esopo. Aí Saulo falou assim, vão umas 60 pessoas, que o sindicato já estava grande. Eu falei, Saulo, vamos fazer uma festa para 80? Ele, você tá louca? Eu falei, vamos fazer uma festa para 80. Você tá doida? Então tá, vamos fazer para 80. Cheguei para o buffet e falei, espera 120. Pode deixar preparado para 120. Foram 120 pessoas. Foi a primeira grande festa do Sindiló. Foi muito bacana essa festa. E aí veio essa ideia. Mas quando eu pensei, eu falei assim, vamos fazer ali 7 Lagoas. Só que aí eu falei assim, não. Na época eu estava fazendo alguns cursos sobre planejamento estratégico. E na hora que eu comecei a pensar capacitação, entretenimento, eu falei, gente, a gente vai fazer um negócio bacana. Tinha acontecido essa festa, eu falei, não, que 20. Falei, vamos fazer esse lugar. Aí fiquei procurando, onde que a gente vai fazer? Pensei, ir aqui, ali. E eu falei, gente, vamos fazer. O Orominas tinha pego Araxá. Falei, vamos fazer em Araxá? Aí Saulo, nossa, Aline, meu Deus do céu. Falei, Saulo, vamos fazer em Araxá? Ele falou, não, então vai lá visitar. Me levou, me apresentou a dona a Érica. Fomos lá no Orominas. Ela falou, não, convidou eu e Renata para irmos a Araxá para eu ver. Cheguei lá, fiquei apaixonada, porque o Orominas, cuidando de Araxá, era assim, os corredores eram cheirosos. E aí minha cabeça já foi a 1000. Falei, olha, isso aqui vai ser um sucesso. Porque também Saulo tinha uma coisa muito bacana, nada para Saulo era mais ou menos, tudo tinha que ser excelente. Eu falei, nossa, esse negócio aqui vai ser maravilhoso. Aí eu já falei, Renata, nós vamos fazer isso aqui. Aline, eu falei, Renata, simplesmente fecha o olho e imagina esse evento acontecendo. Fecha. Compra esse evento, Renata, porque se você comprar minha ideia, isso vai dar certo. Renata, já vi. A gente saiu de lá, passou numa loja de doce, compramos um monte de coisa de Araxá. Chegamos aqui,
Falamos, vamos fazer uma reunião com a diretoria que a gente precisa convencer a diretoria. A Recreio emprestou a sala da presidência, a gente montou, você estava? A gente montou uma mesa cheia de doce, de café. E aí eu tinha feito eu acho que eu tinha feito alguma coisa, um audiovisual para apresentar, com foto, com isso. E aí falei, gente, eu acho que a gente já tinha feito levantamento de um monte de coisa, eu até tenho. E aí eu falei, nós vamos fazer esse hotel. Aí uns falaram, que isso, é caro. E a gente foi ali desenvolvendo, vamos fazer. E aí o Saulo topou, vamos fazer. E a gente fez um evento acho que eram para 120 pessoas que a gente planejou o evento. Foram um pouco mais, acho que foram 145 pessoas. E eu ia falar, acho que foram 150 por aí. E foi assim, deu tudo certo. Foi um evento que tinha capacitação, a gente conseguiu palestrantes até sem pagar. Foi. Nós tivemos apoio de todas as montadoras, patrocinaram. O evento deu lucro. Eu organizei o ônibus. Organizou, lembro. E o evento deu lucro. Eu tenho a planilha. Em 2006 o evento deu 9.200 e poucos reais de lucro. Isso é documento histórico, viu? Eu tenho a planilha, eu vou te dar. Mas a gente pensando que a gente ia ter que investir. E teve uma satisfação muito grande das pessoas, né? O Valfrido foi um dos palestrantes, ele era ministro do Turismo. E foi muito bacana. E a gente a gente quis também trazer a família das pessoas. Então a gente contabilizou o seguinte, vai o associado com pelo menos a esposa. E a gente quer ganhar a esposa, a gente quer ganhar a família, a gente quer que a esposa fala, vai mesmo, participa do sindicato, é interessante. Porque a maioria das locadoras, acho que totalmente quase, eram empresários. Tivemos cursos, foi assim, um evento que não nos deu nenhum problema. E aquilo ali também, a gente já era um sindicato referência no Brasil, né? Já era o maior sindicato, além disso, mais atuante. E aquilo ali fez com que a visibilidade do sindicato aumentasse muito. E a gente fez esse evento voltado para a família. Então, não era só para o empresário, mas era para os filhos, né? Nós tínhamos uma monitoria do hotel para as crianças, um planejamento, tinha para as esposas, nós fizemos palestra nas termas, elas ganharam uma massagem também de brinde, a gente preparou um lugar acolhedor, um lugar onde as pessoas se sentissem felizes. Né? O tema era leve e se deixe levar. A gente queria tanto que a pessoa levasse alguém com ela, como ela se deixasse levar para aquele espírito que a gente estava gerando, né? Um ideal de confraternização, de entretenimento, de crescimento. E aí era isso que a gente queria. Deixa a gente te levar, confia na gente, vai com a gente que você vai gostar. Essa era a nossa visão do primeiro evento. Aline, do Isopo, a festa de final de ano. A festa de final de ano, ela é o principal evento do calendário. Eu falo que a gente tem 2 eventos que são os mais importantes. A gente tem vários, mas é a festa e o workshop, aquele que você foi, que agora a gente vai ter um em maio, que é um evento de negócio. Mas a festa, ela é de entretenimento e de relacionamento. Você falou da festa do Isopo. Do Isopo, ela quebra porque antes era num barzinho, 6 pessoas, depois 8, depois 20, uma mesa comprida, e depois a festa faz assim. O que você lembra desse período de transformação da festa mesmo? Eu acho que essa visão de você querer levar uma experiência, né? Não é só, vamos só encontrar ali, porque a pessoa ela precisa
que algo, não é fim de ano, você tem muita festa, você tem muito evento, é a questão do vale a pena eu ir? Você vai gerar uma expectativa e quando eu chegar lá vai ter algo realmente que vale a pena. Então é de gerar sempre uma experiência para o convidado. E aí eu acho que começou a gerar nas pessoas, o que vai vir agora? Uma nova expectativa de que a gestão estava preparando algo sempre melhor, gradualmente melhor. E eu acho que, e foi atendendo, né? Foi superando. Então gerou nas pessoas, quando é que vai ser a festa? O que vai ter esse ano? Como que vai ser? E porque a gente precisa estar sempre mudando, né? Para que você consiga gerar valor, né? Como agora a gente está falando do Sindiloc jovem, né? É muito importante ouvir as pessoas mais novas, porque elas têm uma outra visão do mundo muito diferente. E eu acho que houve uma sabedoria nisso, né? Eu entrei, eu era muito mais nova, o Luiz também é da minha idade, mas ele já tinha um tempo de mercado. Eu vim de outro tipo de visão, mulher, né? E aí o Saulo soube aproveitar isso. É um diferencial do líder. Saber aproveitar, saber ouvir, saber extrair. O líder não é aquele que faz só o que está na cabeça dele. Ele vai extraindo o que tem de melhor. E aí ele te traz, aí você traz o próximo, e aí você vai garantindo a perpetuação daquela empresa, associação, o que quer que seja. Porque se você não renova, se você para de ouvir o jovem achando que você tem todo o conhecimento, você acaba mesmo. Ô Aline, e aí você fica no Sindiloc até quando? Você lembra? Eu fiquei até 2008. Depois eu tive minha primeira filha. Aí meu pai me pediu para eu voltar para as outras empresas. E aí ele pediu para que eu encerrasse a locadora. Aí uma decisão da família, de negócio, do grupo. Negócio. Mas você sempre acompanhou o Sindiloc, né? A história toda e esse crescimento dele. O que você enxergou, né, da continuidade do Sindiloc, assim? Achei excelente, né? Foi assim muito feliz, porque a gente também tinha receio de que não continuasse, né? De que não perpetuasse isso. O Saulo dedicou muito a isso, o Luiz também, né? E todos, mas uma liderança é muito importante, né? A gente não vai menosprezar isso. E a gente tinha medo de que isso voltasse a cair. Como teve um bom início, caiu, como que ia continuar crescendo o sindicato? E o sindicato disparou, né? Continuou crescendo. Eu acho que quando eu saí tinha 140 associados, entrei com 23, eu saí tinha 140. Logo depois, quando o Renato saiu logo depois de mim, acho que tinha 160. E hoje você é 200. Ele né? cai de novo, depois ele sobe. Porque é questões de mercado mesmo. Sim, mas não só cresceu, como se manteve, né? Dia 8 de março, agora, eu esqueci de convidar, tá? Fala a verdade. Nós lançamos um projeto chamado Sindiloc Delas. Não sei se você chegou a ver isso em rede social. Não vi. Nós lançamos, o Sindiloc Jovem foi um sucesso, o projeto. Porque existem várias entidades que têm sua entidade jovem, CDL Jovem, SMINA Jovem, FIENG Jovem e tal, e nós criamos esse projeto. E eu comecei a fazer reuniões com os jovens. Então tem um grupo hoje de uns 40, né, de 40 anos a 16, que é o mais novo. Tem 2 de 16 participando. Agora está vindo um terceiro de 17. Eu comecei a julgar algumas responsabilidades para eles. Existe a gente chama de Sindiloc Solidário, que são as ações sociais que a gente faz, esporádica, mas agora ele vai virar contínuo, porque
virou uma missão deles cuidar do Sindiloc Solidário. Então, tracionou, o Sindiloc Jovem faz 2 eventos por ano. Nós fizemos semana passada na Pizzaria 68, eu levei a menina do Super Nosso, ela fez uma palestra. Foi sensacional, muito legal. E nessa linha, eu percebi, nos últimos tempos, uma presença das mulheres no Sindiloc. Como que foi essa presença? No Sindiloc Jovem, eu tenho umas 7 ou 8 frequentes participando desse grupo. Tem uma empresa maior que a comercial é uma mulher, a outra que é a diretora financeira, a outra que é a diretora jurídica, a outra que é não sei o quê, a do Marco Aurélio lá de Itaúna, a filha dele está cuidando um tanto de coisa, de planejamento, de aquela história toda. Eu falei, ó, tá na hora de eu... E a apresentação que eu fiz no dia, nós convidamos, de uma forma geral, as mulheres para participar. Foram umas 30, né, Leandro? Tinha umas 30 mulheres que foram nesse lançamento do projeto. E eu fiz uma pequena apresentação e eu fiz um comentário lá, o seguinte. Falei que eu comecei no mercado em 93, que eu montei minha locadora, eu tinha 20 anos. E durante esse período todo que eu tenho, 31 anos de mercado, não tinha mulher no início. Foi aparecer uma mulher, tinha assim, eu conto nos dedos, tinha uma diretora da Localiza, que era a Gina, tinha Simone Pinho, da LM da Bahia, só que mudou. E aí na apresentação eu virei e falei assim, pois é, o Sindiloc eu vou dar um exemplo para vocês. Eu apresentei número lá. A gente tem 200 empresas, a gente tem 20%, agora de cabeça eu não lembro, 20% de mulheres na sociedade. Porque o resto tudo é homem. E, mesmo assim, dessas, várias estão ali na sociedade compondo, porque a empresa é do marido e a esposa é sócia. Só que, independente disso, já tem mulher que está atuando, já tem uma empresa média que a diretora de operações é diretora de operações. A mulher mandando motorista, mecânico, em oficina, é a mulher que está tomando conta. Então a gente criou esse projeto e eu usei mais uma situação mostrando. Eu virei e falei assim, o Sindiloc, em 30 anos, teve uma mulher como diretora. Uma. Aí eu virei e falei assim, só que você pode pegar todos os diretores que passaram, foi a melhor diretora de todos. Se você for fazer um ranking, é a mulher. Eu virei e falei assim, eu fui diretor a vida inteira, se eu quiser entrar nessa lista aqui, eu vou brigar para entrar em segundo, porque ela foi a melhor. Então, eu contextualizando desse projeto e a sua experiência, o que você tem a falar do Sindiloc para frente com esses projetos, com esse projeto feminino, que você vivenciou? Você literalmente vai ser a pessoa que abriu a picada para depois passar a trilha, para depois passar a estrada. Poxa, olha, eu vou falar o que é básico, né? A gente ainda tem um mundo onde a mulher, para provar o valor dela, ela tem que ser muito mais dedicada do que o homem. O homem, ele já tem um respeito natural sobre ele. A mulher, não. Você precisa conquistar o seu valor, mostrar que você é capaz. É muito importante porque homem e mulher são diferentes, a visão deles se completam. Quando você está num ambiente de respeito, tanto do gênero masculino quanto do feminino, aquilo ali vai gerar algo muito positivo. Meu pai, eu comecei a trabalhar com meu pai com 17 anos. Meu pai empreendedor, assim, eu tive que provar muito para ele que eu era capaz. Porque ele não me colocava para frente, não. Se fosse por conta dele, eu tinha casado e ficado em casa. Ele fala sim, mas lá eu tinha que provar. Eu comecei a trabalhar com ele, eu entrei para a faculdade, num posto de gasolina. Eu estudava de manhã e ficava à tarde. E eu falava assim, gente, a gente tinha... A medição de um tanque era com uma vara. E a gente fazia todas as contas na mão. E eu falava assim,
era para ter 1.000 litros de combustível, acabou. E ele falava assim comigo, você que não está vigiando direito a descarga. Eu subo até hoje, eu subia no caminhão para ver se tinha descarregado tudo. O motorista falava assim, você não quer passar um paninho, não? E o combustível acabava. E eu falava com ele, ele falava, a culpa é sua. Eu falei, gente, mas não é possível, o que está acontecendo? E eu descobri que tinha 10 anos que tinha um funcionário dele que roubava, descobri como que ele mexia na bomba, o que ele fazia. Então, assim, mesmo com meu pai, eu tive que passar anos lutando, um homem empreendedor, visionário. Anos provando que eu era capaz de fazer alguma coisa. De uma outra geração que não aceitava, né? Anos eu quis trabalhar na locadora, quando ele trabalhava, ele nunca deixou. Eu tinha uma irmã que trabalhava com ele batendo nota. Tirar nota era na máquina. Máquina de escrever. E eu tive essa oportunidade quando ele afastou. Então, para a mulher, você está falando aí, ou é esposa, ou é filha, é algo difícil. Mas, quando você vai vendo que uma conseguiu e vai tendo um diálogo ali, isso vai gerando, tanto nos homens, no marido, no pai, no irmão, um respeito. Né? Eu fui para o sindicato, eu fui a única mulher. Uma diretoria, acho que tinha 10 homens. Sempre me respeitaram. Eu nunca fui desrespeitada, nunca fui cantada, sabe? Sempre respeito, sempre ouvindo. Eu não sei, assim, eu acho isso. Primeiro, a pessoa não te escolhe porque você é mulher ou homem. Tem o pré-conceito. A partir do momento que você mostrou que você é capaz, ele esquece que você é mulher. É isso que eu sinto. A partir do momento que você mostrou sua capacidade, a pessoa não está te vendo mais assim. E se te vê, ela vê como um ganho. Ela fala, ó, ela pode ajudar atuar aqui de uma forma que a gente não. Ela tem um diálogo, uma comunicação, uma visão diferente. Então, agrega. Então, eu acho muito importante, que é uma área muito masculina, né? Ligada a veículo, e que eu já troquei pneu, eu já entreguei carro em transportadora, emplaquei carro, ia de manhã, eu fazia tudo. Então, toda mulher é capaz de fazer, né? E agora, é um movimento de conquista. Então, o apoio que o sindicato pode dar, digamos assim, não é uma benevolência. Você não está sendo bom, você está sendo visionário. Porque a mulher, ela se dedica muito ao que ela faz, né? Por causa disso. E eu acho que também nós viemos de uma cultura em que as nossas mães, que vieram de um patriarcado mais duro e fechado, a minha mãe, eu falo, desde que eu estava na barriga dela, ela falava comigo assim, seja independente. Ela que me colocou para frente. Então, Então, as mulheres desenvolveram muito essa capacidade de independência, de liderança, de poder, né? Eu acho que o sindicato só tem a ganhar. Eu queria te ouvir de novo sobre o Raimundo e o Saulo. Raimundo, Saulo, Milton e Enio. E o Robervan. Fala dos 5, Fê, que você falou. Vou começar. Robervan era jovem, ele era novo, ele tinha aquele gás, né? Ele se entusiasmou com a ideia da locadora, ele trabalhava num banco e viu meu pai ali prosperando, crescendo, ele gostou e ele falou, eu vou para esse ramo. Ele era jovem, né? E ele viu que ele também aprenderia muito com meu pai. E aí ele juntou ali com meu pai e eles foram desenvolvendo. Então ele tinha muito essa característica jovem, empreendedora e queria alçar algo melhor na vida dele. O Milton Orives era aquela pessoa elegante, né? Aquela fala ponderada, não alterada, passava um respeito, assim, né? Um nível de respeito. O Raimundo era aquela pessoa legal, amiga, bacana, confiável, alegre.
E ele simples assim, sabe? Também muito educado, muito elegante, mas ele fazia com que as pessoas se sentissem bem ao lado dele. Seu Enio. O Enio era sério, né? Aquela pessoa séria, ponderada, sempre com aquela visão jurídica, aquela visão que isso pode, isso não pode, também assim, aquele nível ali, né? Não está lá em cima nem embaixo, mas está sempre naquele nível, o que eu lembro dele. O Saulo jovem, né? Empreendedor, todo atuante, o Saulo também, assim, aquela pessoa assim, ligada. Moderna, ele sempre desejando o melhor. O Saulo construiu essa história. Eu tenho muita admiração pela história do meu pai. Eu acompanhei mais a história do meu pai, do Saulo e do Luiz. Eu tenho uma admiração, assim, são pessoas que começaram do nada, né? Então, o Saulo sempre ele teve essa visão de que eu quero o melhor. O Luiz sempre uma visão, assim, bem de futuro. O Luiz sempre teve uma visão de futuro. E as pessoas achavam que o Luiz era muito privilegiado. Mas a história do Luiz, ele contou um pouco. Eu fui muito amiga do Luiz, então, assim, a história dele é muito linda. Eu conheço a história por trás e eu sei, assim, o tanto que ele foi correto, o tanto que ele lutou, o tanto que ele empreendeu, a visão dele muito bacana. Então, eu tive o privilégio, assim, de conviver com essas pessoas de perto. E isso também é uma coisa que o sindicato possibilita. Conheça as pessoas, conheça a história das pessoas, isso vai motivar a sua história. Isso você vai enxergar que as pessoas não chegam a um lugar por acaso. Teve um caminho, né? Cada um tem o seu. E isso incentiva o seu caminho também, né? Meu pai sempre falou uma frase assim, que relacionamento é tudo na vida. Meu pai sempre falou, gente, relacionamento é tudo. Relacionem com as pessoas, relacionem bem com as pessoas, porque abre portas. E o sindicato é essa oportunidade enorme. Se você está numa área que você está atuando, conheça seus concorrentes, né? E aprenda com isso. O aprendizado tem mercado. Quando eu lembro que quando a gente, acho que 2006, o mercado de aquisição das locadoras junto às montadoras era acho que 11%. E parece que ano passado era 26%. Não sei se eu estou certa nesse número. Mais ou menos isso. E o Luiz falou na reunião, na palestra dele, tem muito para crescer. É um mercado que tem muito para crescer. Então, é ali do meio, eu vi isso da vida toda que eu vivi, do meio surgem muitas ideias, né? Então, você tem que estar no meio. É isso aí, top. Alguma coisa? Não, perfeito para mim. Nossa, foi excelente. Você juntou, Aline, brigadíssimo. Foi legal, obrigado.